Um homem com cabelos lilás claros e pequenos chifres, vestido com uma camisa branca, uma camisa preta, calças pretas e um sobretudo preto, ajusta seu penteado e sua roupa e abre a porta. Seu nome é Sherlock, ele é um jovem demônio de um dos postos mais altos, e a partir deste momento, ele é também o mestre deste calabouço. Sherlock corre através das ruínas. Sempre há muito medo, incerteza, escuridão e morte no calabouço. O calabouço é o lugar mais misterioso de todo o mundo subterrâneo. Apenas o demônio que tomou posse de um dos calabouços tem o direito de se chamar de Senhor dos Demônios. Os serviçais do demônio se alinham. O demônio que criou o calabouço de alta classe merece o maior respeito e a preparação do exército do mal. O Senhor dos Demônios obterá riquezas infinitas. Sherlock nasceu como um demônio de alta patente, mas cresceu em um cortiço sujo. Todos riam dele desde a infância, e isso faz se esforçar ao máximo por riqueza e fama, que são inerentes apenas ao Senhor dos Demônios. Depois de muitos séculos de luta, Sherlock finalmente conseguiu economizar para comprar seu próprio calabouço. Não importa onde ou como ele tenha nascido e crescido, ele ainda será capaz de se tornar o maior demônio de todos os tempos. Ele construirá o melhor calabouço. Sherlock se aproxima de um grande cristal azul e começa a dizer que é preciso usar o poder demoníaco, colocar um selo pessoal e faz o que diz. Um homem com cabelos lilás claros exclama que a razão pela qual decidiu comprar este calabouço em particular não é porque uma demônio sucubus do departamento de vendas flertou com ele. Uma garota de cabelos cor-de-rosa, chifres pretos e um rabo, vestida com uma blusa com um grande decote no peito e uma saia lápis curta, segura gentilmente a mão de Sherlock, e diz suavemente que há um ótimo Feng Shui neste calabouço e isso contribui muito para a aquisição de grande riqueza no futuro próximo. Em apenas 3 anos, ele pode se tornar incrivelmente bem-sucedido se comprar este calabouço. Então ele concorda em comprá-lo, e não é porque há muitos diamantes e outras pedras preciosas lá, e não é porque fica apenas um dia de viagem da superfície, embora também seja muito mais fácil para as forças da luz organizar uma cruzada contra ele. A razão pela qual ele finalmente decidiu comprar este calabouço, que foi abandonado há muito tempo e até teve que reiniciar o núcleo, não é que ele simplesmente decidiu testar a si mesmo. Sherlock pressiona seu selo no cristal e grita que o fez porque este foi o único calabouço que ele pôde comprar. Era o mais barato no submundo. Um homem com cabelos lilás claros e pequenos chifres na cabeça remove o selo e diz que primeiro é preciso reiniciar o núcleo para dar um novo começo ao seu grande projeto. Um focinho com olhos azuis sai de um cristal azul claro e grita feliz que seu nome é Servo Cyber e que Sherlock será seu mestre a partir de agora. Sherlock, a folhear o livro, convulsivamente pensa por que nada foi escrito sobre isso no livro. Como isso aconteceu? Esse núcleo estava corrompido? Cyber pergunta se ele veio de outra dimensão e se ele é um nativo. Sherlock exclama que isso é um absurdo e joga o livro de lado, gritando que definitivamente há algo errado com este núcleo e que é urgente devolvê-lo ao demônio que o vendeu a ele. Custou tão barato, é por isso que está tudo tão ruim. Cyber pergunta horrorizado para não devolvê-lo. Ele acabou de aprender essas expressões em outro mundo. Ele não está estragado, está tudo perfeito. O servo Cyber estende tentáculos que se esticam para o homem que está partindo, grita que ele não deve devolvê-lo, pois, caso contrário, não será vendido a ninguém por mais 10.000 anos. Com ele definitivamente se tornará o maior de todos os senhores dos demônios. Sherlock pensa que esta criatura acabou de chamá-lo de o maior de todos os senhores dos demônios neste núcleo. Aparentemente, este núcleo também tem uma mente. Ele nunca tinha visto um núcleo inteligente antes. Esta é uma espécie muito rara. Como ele poderia encontrar tal criatura? Ela pode falar e pensar inteligentemente, mas isso não corresponde aos seus planos. Sherlock diz que cavou mais de 100 salas com monstros de calabouço ao longo de 100 anos. Ele precisa construir 10 cozinhas, 10 salas de interrogatório, 10 salas de tortura, 2 campos de treinamento e também precisa de um labirinto grande e misterioso que possa atrair aventureiros da superfície. Uma grande biblioteca, bem como um quarto luxuoso e o tesouro mais rico de todo o submundo. Eles olham nos olhos um do outro por alguns segundos e então Cyber sacode a mão de Sherlock, com um tentáculo e exclama que ele o ajudará a se tornar o maior de todos os senhores dos demônios. Calabouços de diferentes níveis podem convocar uma variedade de monstros usando o poder mágico e passando pelo núcleo. Melhorar seu calabouço não é algo muito difícil.
Você só precisa comprar núcleos ou roubá-los de outros calabouços. Se você alimentar outros núcleos ao núcleo do seu calabouço, sua classe será atualizada. Sherlock diz que no momento seu calabouço é de um nível muito baixo e, por esse motivo, ele só pode convocar os goblins mais fracos. Sherlock exclama que é hora de parar de falar e começar a trabalhar, cerrando o punho. Cyber pede para ele esperar e diz que, de acordo com as regras, se o dono do calabouço contratar goblins, ele terá que pagar a cada um deles 5 pedras mágicas por mês como salário. No entanto, há outra maneira. O mestre do calabouço poderá tentar assinar um contrato com goblins de outro mundo, então, não será necessário pagar-lhes um salário. Além disso, esses goblins de outro mundo pagarão em dinheiro. Sherlock pergunta com espanto pelo que esses goblins de outro mundo pagarão. O servo Cyber exclama que em outro mundo, essas criaturas são chamadas de porcos doadores. Sherlock olha para sua carteira completamente vazia e pensa que, embora esse núcleo tenha acabado de lhe contar algo da área da ficção, ele ainda não tem pedras suficientes para pagar goblins contratados pelo trabalho, mesmo que possa encontrar pedras mágicas enquanto expande seu calabouço. Dada a localização geográfica deste calabouço, a probabilidade de encontrar algo aqui é muito pequena, e essas pedras provavelmente não serão suficientes para pagar os goblins contratados. Sherlock exclama que deseja tentar enquanto ele precisa convocar goblins contratados de outro mundo. Cyber diz que primeiro seu mestre terá que liberar seu poder mágico, em seguida, criar um servidor que conectará esses dois mundos, e todo esse processo levará cerca de 7 dias. Além disso, para tudo isso, será necessário uma grande quantidade de poder mágico. O mestre está pronto para isso? Sherlock sorri e pergunta se esse núcleo está brincando. Ele ainda é um demônio de nível superior. Com essas palavras, ele passa o poder para Cyber, que diz que os dados foram recebidos. Ele analisa os dados recebidos, a análise de dados é concluída, ele começa a converter magia, a versão convertida da magia é concluída, preparação para a transição para outra dimensão, a transição foi bem sucedida, ele tenta obter um sinal, o sinal é recebido a 100%, a criação dos servidores começa. Uma semana depois, Sherlock conclui a construção do servidor e cai exausto no chão. Cyber exclama que o portal já está completamente pronto. A propósito, esses goblins contratados de outro mundo fazem coisas muito estranhas. Por exemplo, eles se chamam por algo e depois criam grupos. Eles também vão trocar coisas entre si e lutar por recursos. Em geral, eles vão causar uma bagunça completa. Ele espera que o dono esteja preparado para isso. Sherlock pergunta se eles podem ser controlados de alguma forma. O servo Cyber diz que ele não vai sair por causa de diferenças culturais. Será mais conveniente gerenciá-los através do site oficial. Sherlock não entende muito bem o que ele está falando, e o Cyber exclama com grande entusiasmo que ele pode considerar o site oficial um lugar onde dois mundos se encontram. O jogador senta-se em frente ao computador e, segurando o monitor, grita que eles mudaram os modelos dos personagens novamente e roubaram sua espada. Sherlock diz que os goblins contratados de outro mundo têm passatempos muito estranhos, mas se ele não tiver que pagar-lhes um salário, ele não se importa. Cyber diz que é responsabilidade do mestre do calabouço proteger e controlar o site oficial do calabouço, bem como recrutar trabalhadores e se promover através deste site. Ele realmente espera que o dono do calabouço possa aprender rapidamente a língua de outro mundo e descobrir como gerenciar o site. Um computador e um mouse aparecem ao lado do ser com olhos azuis e chifres. Sherlock diz que primeiro dará ao seu calabouço um nome muito bonito. Um homem com óculos e cabelos loiros está sentado em frente a um computador e diz que um jogo online chamado O Reino Eterno do Calabouço está aberto para pré-encomenda e isso é interessante. Eles terão que experimentar jogar este jogo. Cyber diz que na linguagem dos jogadores, eles são chamados de testadores. Deixa-o ver, as primeiras solicitações já apareceram. Sherlock exclama com espanto que ele nunca teria pensado que mão de obra gratuita se formaria em uma fila para entrar em seu calabouço. Quantos goblins já se inscreveram? Cyber diz que é suficiente. Existem cerca de 80 milhões de jogadores em outro mundo, mas, considerando a escala de seu calabouço, ele só pode acomodar 100 jogadores, então eles terão que fazer uma seleção. Depois que Sherlock fez uma seleção de jogadores, ele pressiona o botão e exclama que o momento chegou.
Os sinais correm para outro mundo e sob o anúncio que diz que um conjunto de jogadores foi aberto para testar um novo jogo chamado O Reino Eterno do Calabouço. 100 pessoas serão selecionadas. Uma atualização aparece onde diz que ele parabeniza os 100 jogadores selecionados. Notificações especiais foram enviadas a eles. Sherlock diz que antes de cumprimentar os jogadores, eles precisam fazer algo muito importante. O ser com olhos azuis e chifres pergunta qual é. Sherlock diz que eles precisam comprar picaretas. A ação ocorre em uma cidade chamada Lindon. Sherlock entra no mercado e vê goblins atrás do balcão, um dos quais conta a seu vizinho que chegou em casa muito tarde ontem e sua esposa o bateu. Você vê que ele não tem mais uma orelha agora, sua esposa arrancou para ele. Mas ele não é um marido dominado, ele é um verdadeiro guerreiro e homem. O outro goblin suspira com simpatia. Sherlock recebe algum tipo de documento e grita alegremente palavras de gratidão. Os vendedores do mercado anunciam carne fresca de bestas demoníacas, uma venda de pedras preciosas, uma caixa surpresa com um único cristal dentro. Sherlock olha com desprezo para um comerciante que vende algumas garrafas e pensa que eles estão vendendo qualquer coisa desnecessária. Cyber pergunta quantas pedras mágicas o mestre levou consigo. Sherlock responde que levou apenas 1000 pedras mágicas, pois é tudo que ele tinha depois de comprar seu próprio calabouço. Cyber acha que ele é muito simplório, isso surpreende muito. Sherlock entra em uma das pequenas lojas, que acaba sendo uma loja de ferreiros onde trabalham pessoas de pedra. O principal homem de pedra, que fica atrás do balcão com uma xícara de chá e uma chaleira, diz que todo convidado de sua forja pode comprar pó para pegadinhas ou cinzas de Sara. Todas as suas falsificações são de alta qualidade e únicas. Se ele comprar algo deles, definitivamente não vai se arrepender. Sherlock pega a xícara de chá que lhe é oferecida e diz que veio aqui por 3 razões. A primeira razão é comprar uma picareta. A segunda razão é comprar a picareta de ferro mais barata. A terceira razão é comprar 100 picaretas de ferro mais baratas. O dono da forja esfrega as mãos felizes e exclama que não há problema, ele só precisa pagar 1000 pedras mágicas, e a entrega será absolutamente gratuita. Sherlock cospe o chá de surpresa e pensa horrorizado que é tão caro que ele não pode pagar. A esse ritmo, ele não terá mais nenhuma pedra mágica para alimentar seus goblins de outro mundo. O dono da forja empurra um pedaço de papel para Sherlock e diz que pede permissão para assumir que ele é um senhor dos demônios e agora quer equipar seu novo calabouço. Nesse caso, eles têm uma oferta especial para ele. Está escrito em um pedaço de papel que a loja deles tem exatamente 100 anos e eles estão organizando super descontos. Por apenas 800 pedras mágicas, ele poderá levar para casa uma nova forja de ferreiro, incluindo fundição, forjamento e até uma cozinha. Eles têm absolutamente tudo o que ele pode precisar, então, o que ele está esperando? Sherlock fica surpreso ao pensar que, nesse caso, ele poderá fazer picaretas para si mesmo por apenas 800 pedras mágicas e ainda receberá uma loja de ferreiro totalmente nova, além de 20 picaretas de presente. Isso será muito, muito lucrativo para ele. Sherlock pergunta o que Cyber pensa sobre isso. Cyber diz que será muito bom se eles tiverem sua própria loja de ferreiro, então eles poderão forjar suas próprias picaretas e até mesmo fazer uma variedade de coisas que poderão vender para os jogadores. Sherlock, em extrema surpresa, pergunta se realmente não deveria fornecer equipamento aos goblins contratados de outro mundo para trabalhar de graça e apenas vendê-lo. Cyber exclama que, é claro, ele pode fazer isso. Se os goblins contratados de outro mundo tiverem dinheiro, eles poderão comprar tudo de uma vez, e se eles não tiverem dinheiro, eles trabalharão. Essa é uma das características do outro mundo de onde eles vêm. Sherlock despeja uma bolsa de pedras mágicas no balcão e exclama que aqui estão 800 pedras mágicas. Ele concorda em comprar a loja de ferreiro dele. O dono da forja esfrega as mãos contente e agradece pela compra. Sherlock sai para a cidade subterrânea e diz feliz que, com as pedras mágicas que ele tem restante, ele poderá alimentar os goblins. Agora, resta apenas esperar que os goblins contratados de outro mundo comecem a trabalhar. Cyber diz que primeiro eles precisarão postar missões para iniciantes. Este é um termo de outro mundo. Novos usuários do jogo devem resolver pequenas tarefas para entender a mecânica do jogo e compreender a interface em geral. Os goblins contratados de outro mundo não precisam receber salário, eles terão que completar missões e tarefas para ganhar dinheiro e experiência.
Sherlock pensa que ele não poderia imaginar que tudo seria tão difícil e diz, colocando a mão na testa, que o calabouço deles é completamente novo e está apenas começando a se desenvolver. Até agora, há recursos muito escassos. Se ele pagar os jogadores com pedras mágicas, ele será o primeiro senhor dos demônios a conseguir falir imediatamente após abrir seu calabouço. Cyber diz que não é necessário pagar os goblins contratados de outro mundo com pedras mágicas, porque ele pode usar moedas de ouro. 1000 moedas de cobre são equivalentes a uma moeda de prata, e 1000 moedas de prata são equivalentes a uma moeda de ouro. As moedas de ouro são a unidade monetária aceita em todo o mundo na superfície, mas no submundo de onde ele vem, todos preferem usar pedras mágicas. Pedras mágicas podem ser encontradas na natureza, mas há muito poucas delas. No entanto, essas pedras mágicas também podem ser feitas a partir do poder mágico que pode ser extraído de criaturas que vivem na superfície. Sherlock joga uma moeda de ouro e diz que tem muitas delas, mas ninguém no submundo precisa delas, e esses goblins contratados de outro mundo vão querê-las. Cyber diz que eles certamente vão querê-las, porque eles as adoram muito. Ele terá que tornar as moedas de ouro a unidade monetária comum no calabouço e entregá-las aos jogadores como recompensa por completar missões e tarefas. Eles podem enganá-los nesse ínterim. Nesse momento, Simba aparece atrás deles, um mestre em ferraria com um grande martelo de ferreiro no ombro, e pergunta se um novo calabouço apareceu. Ele parece bastante jovem para um senhor dos demônios. Ele é o novo ferreiro deles, seu nome é Simba, e aqui está o contrato dele. É válido por 3 meses, com um salário de 100 pedras mágicas por mês. A assinatura do jovem senhor dos demônios. Sherlock coloca sua assinatura no contrato do ferreiro Simba e diz alegremente que está contente em recebê-lo. Ele é o primeiro funcionário deste grande calabouço. Sherlock aponta para a loja do ferreiro e diz que o local de trabalho de sua esposa está lá. Ele tem pouco tempo para cozinhar, pois parece que seus goblins contratados virão com muita fome. O ferreiro responde que fará tudo imediatamente. Cyber diz que o tempo é curto e eles precisam iniciar o servidor logo. Sherlock inicia o servidor e exclama que os goblins contratados de outro mundo devem vir aqui para servir fielmente o grande senhor dos demônios. Após alguns segundos, ele pergunta o que há de errado com seus servos, porque nenhum deles apareceu ainda. Cyber ri e responde que agora estão criando um personagem. Os jogadores prestam muita atenção a todos os tipos de detalhes, como aparência, roupas e acessórios. Eles escolhem tudo, até a cor das unhas. Neste momento, um goblin verde aparece atrás dele e exclama surpreso que este personagem do jogo é tão alto. Como a ciência e a tecnologia se desenvolveram. No início, ele achava que os jogos online de realidade virtual eram completos absurdos, mas agora tudo parece completamente real. O Goblin Verde sente a própria mão e exclama que é muito legal, ele pode sentir sua pele. Quando ele se machuca muito, ele começa a balançar a mão e gritar que até a dor é sentida aqui. Ele se pergunta se será capaz de regular isso ou não. Atrás do Sherlock, ele se levanta ainda mais alto, exclamando que seu humilde servo prestará juramento de lealdade ao grande senhor dos demônios Sherlock, então, receberá sua misericórdia e proteção. Pensando com alegria que a convocação foi bem-sucedida, o Goblin Verde exclama que o Meishu é incrível e presta juramento de lealdade ao grande senhor dos demônios Lord Sherlock, murmurando que este personagem do jogo é muito forte, portanto, ele não poderia recusá-lo de forma alguma. É tão legal, e ele definitivamente deve contar sobre isso no fórum. Sherlock acha estranho que este Goblin tenha se chamado assim. Nesse meio tempo, outros goblins começam a aparecer no calabouço, exclamando que já há muita gente aqui, onde podem conseguir uma recompensa para iniciantes e se podem usar Kamoji neste jogo. Um dos goblins verdes responde que, claro, não podem usar Kamoji neste jogo. Teclado e mouse não são usados aqui e tudo é controlado por impulsos do sistema nervoso. Deixe ele ver como sua língua é flexível, a menos que você possa fazer isso em outros jogos. Então, o que eles devem fazer a seguir? Existem treinamentos para iniciantes? Não há sequer missões iniciais aqui, e eles terão que descobrir por si mesmos. Alguém nota Sherlock, e exclama com admiração que este é o mestre do calabouço de Sherlock. Que bela modelo de personagem de jogo é Sherlock. Exige que os servos fiquem em silêncio. Ele é seu nobre mestre, o senhor dos demônios Sherlock, e a partir desse dia eles oficialmente se tornaram residentes do calabouço chamado Reino Eterno.
Sua missão é transformar este reino eterno no maior calabouço de todos os tempos, e agora eles podem ir e pegar suas missões para começar a construir o calabouço. Os goblins acenam felizes e recebem com sucesso suas missões. Sherlock ordena que eles organizem as tarefas e comecem a construir o calabouço. Um dos goblins verdes diz que ele precisa pegar 100 diamantes, sua tarefa como iniciante é a mineração. A ele é dito que tem a mesma tarefa, e a recompensa será de 10 moedas de cobre. Outro goblin diz com desagrado que ele já levou 100 diamantes para a forja, porque ele deve carregar pesos. Ele também quer se envolver na mineração. Sherlock pensa que o minério pode ser fundido em metal, e assim eles poderão fazer não apenas picaretas, mas também armas. Um calabouço de primeira classe não pode ficar sem forças armadas, afinal, certamente as áreas inexploradas de suas posses estão cheias de perigos, com todas as criaturas subterrâneas vagando aqui, e até monstros de alto nível podem aparecer. Portanto, ele precisa armar seus servos e organizar um bom sistema de defesa para o calabouço. Enquanto isso, o Meishu legal corre até ele e exclama que quer receber a recompensa inicial. Não é assim que os personagens do jogo a obtêm? Sherlock acha que ele está carregando mesmo um goblin chamado Cruel, pede ao grande senhor dos demônios para lhe dar uma velocidade de mineração mais alta. Sherlock fica surpreso que eles não tenham medo de um demônio de tão alto escalão. Os goblins sempre foram tão corajosos, e parece que eles simplesmente não têm medo da morte. Nesse meio tempo, o ferreiro Simba baixa seu martelo na cabeça de um goblin especialmente barulhento. Um goblin chamado Derry está orgulhoso e conta ao mestre que já completou sua tarefa. Sherlock pensa que, embora esses goblins se comportem de maneira muito estranha, eles trabalham muito bem. Seu entusiasmo e eficiência o surpreendem genuinamente. De qualquer forma, ele ainda não precisa gastar dinheiro. Claro, existem desvantagens, mas são bastante insignificantes. Nesse momento, Cyber voa até Sherlock e exclama que começaram com sucesso os testes do jogo e agora precisam melhorar o conteúdo do jogo e a interface do site. Por exemplo, adicionar um mapa do calabouço, um guia ilustrado com tipos de monstros ou abrir novas áreas. Sherlock pergunta o que há de novo nisso. Cyber responde que os goblins contratados de outro mundo pensam que o calabouço é um jogo e que fazer trabalho duro aqui, ao contrário dos goblins deste mundo, é uma forma de entretenimento para eles. Portanto, o mestre Sherlock precisa adicionar novos mecanismos e enredos para manter o interesse deles. Sherlock pergunta-se, nesse caso, ele precisa fornecer mais lugares para jogar para esses goblins contratados de outro mundo, mas ele ainda não tem pedras mágicas para construí-los na arena. Cyber exclama que esses goblins contratados de outro mundo preferem entretenimento completamente diferente. Jogadores perigosos não gostam de passar o tempo todo trabalhando duro, eles querem explorar o mundo e buscar aventuras. Quanto mais difícil e brutal for a batalha com o monstro, mais satisfeitos eles ficarão, e nem mesmo a morte será capaz de saciar sua sede de adrenalina. Especialmente os goblins contratados de outro mundo gostam de abrir novas localizações. Se encontrarem um oponente especialmente forte, se unirão para desafiá-lo. Não importa o quão ferido o jogador esteja, o mais importante para eles é derrotar o inimigo. Claro, após derrotar um inimigo forte, Sherlock deve dar a eles uma recompensa generosa, de preferência algum equipamento. Sherlock diz que, nesse caso, ele precisa abrir uma nova localização onde monstros aparecerão regularmente e onde será possível extrair tesouros. Seria melhor fazer de um monstro de alto nível o chefe principal, e então essa localização se tornará uma fonte de aventuras perigosas para os jogadores. Cyber diz que isso será bastante simples para ele. Sherlock tira uma espada de 2 mãos do ar e diz que será uma solução muito boa, e além disso, ele também poderá conhecer os lugares locais ao mesmo tempo. Após retornar, eles discutirão um livro de referência sobre os tipos de monstros e um mapa do calabouço. Ele acha que isso é ótimo, pois agora ele poderá economizar ainda mais. A ação acontece em um ninho de aranhas demoníacas. Sherlock acha que isso será um entretenimento adequado para divertir os goblins contratados de outro mundo. Sherlock olha ao redor e pensa que há uma fonte estável de monstros aqui. A aranha se lança nele e Sherlock a mata, pensando que ele só precisa de uma rainha-aranha aqui, então ela será capaz de produzir centenas de aranhas permanentemente. Além disso, todos esses monstros adoram cavar, e o ninho inteiro se parece com um labirinto subterrâneo. Ótimo,
Aqui os jogadores poderão lutar com aranhas demoníacas. Nesse momento, Cyber aparece e exclama com preocupação que um dos jogadores já morreu. O jovem demônio de um dos mais altos cargos, Sherlock, pergunta se alguém de fora o matou. Cyber diz que ele bateu em uma parede e morreu. Sherlock pergunta se as tarefas dele eram realmente tão difíceis. Olhando para o Goblin legal, que está deitado sem sinais de vida, um dos goblins exclama que o senhor retornou e sua morte preocupa o mestre Sherlock. A interação com os personagens do jogo neste jogo está tão bem desenvolvida. Sherlock se aproxima do Meishu e o apalpa, pensando que, se quiser ressuscitar um Goblin, terá que ir para o além e resgatar sua alma. Seria muito mais conveniente convocar um novo Goblin. Cyber diz que a alma deste Goblin chamado Meishu ainda não entrou no além, ela ainda está aqui no núcleo. Sherlock fica surpreso e pergunta por que ele tomou a alma de um Goblin chamado Meishu, porque se ele veio de outro mundo, sua alma deveria ter ido para o inferno. Cyber diz que usou alguns truques ao chamar os Goblins contratados de outro mundo aqui, então neste mundo, suas almas não irão para o além. Portanto, eles precisam restaurar seus corpos e consciência para voltar à vida novamente. Se o corpo foi completamente destruído, ele terá que fazer um novo corpo e infundir a consciência lá. Neste mundo, essa operação é chamada de recriação de personagem. Sherlock começa a folhear o livro convulsivamente e pensa que isso realmente é uma nova função do núcleo do calabouço. Ele nunca viu isso nas instruções. Cyber ri e diz que essa é sua função única, que combina tecnologia e magia. Sherlock, sem dizer mais nada, ressuscita um Goblin chamado Meishu. Os outros Goblins começam a fazer barulho e exclamar que o mestre Sherlock o ressuscitou e que eles também querem. Sherlock fica cansado de ouvir o papo deles e exclama que todos devem começar a trabalhar. Se eles não cumprirem suas tarefas hoje, ele reduzirá suas recompensas pela metade. Depois de um tempo, aqui, Sherlock, sentado na frente do computador, pensa que criou um livro de referência de monstros com ilustrações em uma nova localização. Isso deve ser suficiente por enquanto, e agora ele precisa divulgá-lo no site. Logo, um anúncio aparece no site oficial do jogo, que diz que o Reino Eterno do Calabouço passou no primeiro teste com sucesso e uma nova localização chamada Ninho da Aranha começa amanhã. Ele agradece a todos pelo apoio. Uma descrição detalhada da nova localização deve ser vista abaixo. O nome dessa criatura é Aranha Subterrânea. Seu nível varia de 0 a 5. Possíveis presas são patas de aranha, carne de aranha, teias de aranha, raramente, e mais. Este é um dos tipos mais comuns de monstros subterrâneos. As aranhas não são criaturas inteligentes, têm muito medo da luz e têm o hábito de atacar todos os seres vivos. Se o jogador ainda estiver fraco e notar pelo menos uma aranha subterrânea, deve fugir o mais rápido possível, já que as aranhas subterrâneas preferem viver em grupos. O nome dessa criatura é a Flor Assassina. Seu nível varia de 0 a 2. Possíveis presas são a pele da Flor Assassina, a polpa da Flor Assassina, entre outras. Essa criatura é muito semelhante a uma planta comum, mas na verdade é um animal disfarçado geralmente como uma vinha. Ela costuma atacar qualquer criatura viva que passe por ela e também é muito fácil de matar. O nome dessa criatura é a Rainha das Aranhas Subterrâneas. Seu nível de chefe varia. Possíveis presas são patas de aranha, carne de aranha, teias de aranha raras, ovos de aranha extremamente raros, e cabelo da Rainha das Aranhas Subterrâneas, também extremamente raro. A Rainha das Aranhas Subterrâneas geralmente está sozinha, pois todo o bando não aceitará a violação de seu território. Ela é protegida por muitas aranhas, e ela pode matar instantaneamente qualquer jogador que se aproxime dela, além de matar as aranhas que não pertencem ao seu grupo. O cabelo da Rainha das Aranhas Subterrâneas é um material mágico valioso, que interessa muito ao senhor demoníaco Sherlock. Se o jogador conseguir o cabelo da Rainha das Aranhas, ele receberá o favor do senhor demoníaco Sherlock e aumentará sua reputação. Observação: em a maioria dos seus despojos pode ser trocada por uma unidade monetária do calabouço na sala principal. Sherlock se afasta do computador e diz que, embora esteja interessado no cabelo da Rainha das Aranhas Subterrâneas, ele se pergunta por que os goblins contratados de outro mundo ganhariam seu favor e aumentariam sua reputação. Isso parece ser apenas mais um truque para os jogadores. Cyber diz que os goblins contratados de outro mundo dão muita importância à autoestima. Essa é a principal diferença deles em relação aos habitantes do calabouço.
Sherlock diz com um sorriso que eles são como cavaleiros. Cyber diz que o favor e a reputação do mestre Sherlock são uma ótima maneira de mostrar a todos a importância de sua existência, além de ser uma expressão de amor e respeito por ele. Sherlock entra no fórum e diz que parece que os goblins contratados de outro mundo realmente gostam de deixar avaliações. Ele se pergunta o que os jogadores de outro mundo pensam sobre ele. Cyber diz que tem a sensação de que não estão dizendo coisas muito boas sobre ele. Na primeira avaliação, está escrito que o testador do jogo revelou a estratégia completa para passar o jogo Reino Eterno do Calabouço. Sherlock inclui um vídeo em que um goblin chamado Meishuan saúda todos os seus espectadores e diz que seu nome é Meishuan. Ele é um dos primeiros do grupo de teste do jogo chamado Reino Eterno do Calabouço. Inicialmente, ele pensou que o slogan "o primeiro jogo online do mundo que usa tecnologia militar e RV" era apenas uma ficção criada para atrair o máximo de jogadores possível, mas ele estava muito errado. Este jogo chamado Reino Eterno do Calabouço é muito interessante e realista. Ele realmente sentiu como se fosse um verdadeiro goblin. Os jogadores podem até ajustar o parâmetro de dor de acordo com o padrão, que começa em 0, mas os verdadeiros fãs hardcore podem configurá-lo em 100%. Ele continua mostrando o local de aparecimento. O calabouço é chamado Reino Eterno, mas você só pode escolher a raça dos goblins. Existem apenas 2 personagens jogáveis no jogo agora, que são o Ferreiro Simba e um goblin chamado Kulmateu. Ele começa a correr ao redor do Ferreiro Simba, e no final, o anão de ferro negro não suporta mais e o atinge com um martelo. Meishuan grita que este é um anão de ferro negro e, portanto, é altamente recomendável não tocar em nada em sua loja, pois você pode acabar com a cabeça. Também há fome no jogo chamado Reino Eterno do Calabouço, então você tem que usar o dinheiro do jogo para comprar comida na loja do Ferreiro Simba. Em geral, no momento, a loja do Ferreiro Simba é o único lugar onde você pode gastar dinheiro do jogo para comprar tudo o que precisa. Quanto ao dinheiro do jogo, você pode obtê-lo completando missões do Senhor Demoníaco Sherlock. A maioria das missões é recompensada com moedas de cobre. Meishuan corre até Sherlock, muito sombrio, e grita que eles se aproximaram do segundo e último personagem do jogo, o Senhor Demoníaco do Calabouço. Essa criatura voadora ao lado dele é Cyber, uma característica distintiva do jogo chamado Reino Eterno do Calabouço. Até agora, não está claro se ele é um personagem do jogo ou não, mas ele dá muitas missões. O jogo ainda está em desenvolvimento, então apenas personagens de jogo estáveis podem interagir com os personagens. Mas, levando em consideração o grande uso de realidade virtual neste jogo chamado Reino Eterno do Calabouço, um desenvolvimento mais longo não é surpreendente. Neste jogo, não há sangue, as escalas azuis são atributos, outros elementos de interface ou até mesmo um nome só podem ser para personagens de sangue puro chinês. Ele não sabe se seu nome será visível durante a batalha. Ele está ansioso para abrir as terras devastadas assim que uma nova área for aberta amanhã. Quando chegar a hora, ele compartilhará tudo com seus irmãos novamente. Aqui, não existem especialidades. Mesmo que o jogador só faça escavações o dia inteiro, nada mudará. Mas enquanto não é de todo sabido se o ouro se tornará a principal unidade monetária no futuro, alguns podem não entender isso, mas ele acredita que é exatamente assim que será, apenas quando não houver limite para o crescimento. Ele realmente pode se desenvolver, talvez esse goblin consiga se tornar um mago de combate no futuro. Ele também quer mencionar a inteligência do jogo, que seleciona tarefas de acordo com o progresso do jogador. Por exemplo, se um jogador precisa de minério, significa que o sistema priorizará tarefas para sua extração e abrirá outras tarefas apenas após a conclusão das anteriores. Eles não precisam se preocupar em não ter nada para fazer. Por exemplo, ele se registrou em um jogo chamado Reino Eterno do Calabouço hoje e carregou tijolos por 10 horas, e eles eram tijolos reais. Há algo mais muito interessante aqui. Quando um jogador move um objeto no jogo, a posição muda e não volta à sua posição original após o tempo passar. Se você carregar tijolos o dia todo, pode mudar o ambiente bastante bem. Isso é feito para que os jogadores não violem as regras do líder da cidade, talvez porque os goblins sejam uma raça de baixo nível e tenham medo de todos que sejam mais fortes que eles em termos de força. Ele sugere falar sobre as penalidades pela morte neste jogo. A dor neste jogo é absolutamente real, então ele aconselha ninguém a tratar a vida de seu personagem com desdém. Após a morte,
Os jogadores serão enviados para a tela inicial e só poderão ser ressuscitados depois que seus corpos forem restaurados. Ele não recomenda que ninguém tente nada extremo aqui, já que o cara que caiu no fogão no jogo se queimou. A propósito, os testes de qualificação não podem ser traduzidos, e o jogo é emitido apenas para uma pessoa, então deixe-os lembrar que aqueles que dizem ter várias contas neste jogo são golpistas. Se levarmos em conta o estado atual da inteligência, então as penalidades pela morte no jogo são absolutamente iguais em força à morte real. Então, quando um jogador executa uma tarefa difícil ou perigosa, ele deve cuidar cuidadosamente de sua saúde. Luísa pode revivê-los enquanto mantiverem um número de recuperação. Não é tão importante o que acontece ao seu redor, eles têm que cuidar de suas vidas. Sherlock pergunta se os goblins contratados de outro mundo realmente gostam tanto de trabalhar sem salário. Que tipo de vida acaba sendo? Uma vida muito estranha acaba sendo, no final, mas ele precisa ver o que mais está sendo dito sobre seu calabouço. Sherlock entra no fórum e lê as mensagens. Um usuário com o apelido Eu Sou um Gênio escreve que Sherlock é tão bonito, deixe-o ser o marido dela ou dele. O usuário com o apelido Book Haha escreve que os gráficos no jogo são tão realistas. Um usuário com o apelido Doreas escreve como ele não conseguiu passar no primeiro teste. O usuário com o apelido Leavywold escreve que está realmente ansioso pelo beta aberto o mais rápido possível. Sherlock exclama que esses goblins contratados de outro mundo são realmente muito, muito estranhos. Ok, ele ainda precisa resolver outras coisas. A ação se passa no saguão. Sherlock chama o ferreiro Simba, que dorme sobre a alvenaria. Ele acorda abruptamente e pergunta quem está lá, mas imediatamente reconhece Sherlock em Bose, perguntando como pode ser útil a ele. Sherlock diz que quer que os goblins limpem a camada de aranhas subterrâneas, o que pode ser feito com os materiais que eles têm. O ferreiro Simba pergunta se esta é sua nova missão assassina. Sherlock diz que de maneira alguma. Esses goblins e os comuns são muito diferentes com base nas informações que ele tem agora. Esses goblins realmente querem fazer isso. O anão de ferro negro diz que não nega isso. É só que alguns goblins se comportam de maneira bastante irracional. O ferreiro no calabouço pode extrair metais de grandes diamantes para criar minério e equipamento. O ferreiro Simba diz que, graças a esses goblins, o suprimento de diamantes permite que ele crie 100 peças de equipamento comum. Aparentemente, o Senhor Demônio Sherlock quer criar um calabouço verdadeiramente magnífico, já que um Senhor Demônio comum não contrataria tantos goblins. Talvez ele até pense em contratar um ferreiro adicional. Ele tem um irmão mais novo que é muito bom em seu trabalho. Sherlock pede ao ferreiro Simba para não se preocupar e fazer equipamento comum e pensa onde ele conseguirá dinheiro para contratar mais funcionários. Simba diz que esses goblins recentemente pediram a ele que conseguisse equipamento e até escreveram uma lista de requisitos. Ele pergunta ao Senhor Demônio Sherlock para dar uma olhada e estende um pedaço de papel. Assim que Sherlock abre a folha e passa os olhos pelos hieróglifos, ele pensa que rejeita tudo isso e diz que o ferreiro Simba não deve se preocupar com isso. Ele dará tudo, basta deixá-lo estabelecer um preço para a venda. Simba pergunta se o equipamento não é entregue diretamente. Sherlock diz que não é assim, e ele também deve saber que o calabouço usa moedas como recompensa por tarefas, e um dia, definitivamente chegará um momento em que as moedas se esgotarão, então eles precisam de alguém para restaurar essas moedas. O ferreiro Simba diz que aparentemente ele tem planos muito grandiosos e estende a lâmina dizendo que está pronto e pedindo para dar uma olhada sem a alça. O dano da lâmina será menor, mas, como eles estão na fase inicial, os goblins vão lidar com isso. Cyber aconselha seu Sr. Sherlock a explicar as tarefas aos jogadores para que eles se acostumem o mais rápido possível. Ele escreveu uma explicação para o equipamento há muito tempo, deixe-o dar uma olhada. Este item é chamado de lâmina Junks VRA ou lâmina tubular branca. Seu poder de ataque vai de 0 a 10, seu peso é 10, sua resistência é 10. Ela é forjada pelo ferreiro Simba. O nível de prestígio de Fang Yao é o primeiro nível do calabouço do Reino Infinito. É uma arma padrão no Reino Infinito criada a partir de diamantes reciclados. Este item é chamado de armadura Junks Vantro ou equipamento branco comum. Sua defesa é 10, seu peso é 20, sua resistência é 10. Ela é forjada pelo ferreiro Simba. O nível de prestígio de Fao é o primeiro nível da cidade subterrânea do Reino Infinito. É o equipamento mais simples.
Sherlock diz que Cyber fez um ótimo trabalho, mas existe algum sistema de prêmios pelo nível de prestígio? Cyber responde que, claro, existe. Quanto maior o nível de prestígio do jogador, melhor será seu equipamento e status entre os outros jogadores. Mas se o jogador tiver um nível de prestígio muito baixo, então ele só poderá usar o pior equipamento e ficar com os piores goblins. Sherlock diz que aprova isso e tem certeza de que os goblins também vão gostar disso. Nesse momento, um dos goblins acorda e cumprimenta seus colegas. Depois dele, outros acordam e se aproximam do ferreiro trabalhando, Simba, com interesse, perguntando o que ele está forjando. Ele está realmente fazendo novo equipamento ou eles podem tentar fazer eles mesmos? Onde podem aprender a forjar? Se eles parecem assim, eles serão capazes de aprender sozinhos. Aqui estão os preços. Isso é algum tipo de tecnologia sombria, já que o servidor pode ser atualizado sem demora. O ferreiro Simba diz a eles para virem assistir, pois uma nova missão começou, que lhes dará pontos de reputação e permitirá que avancem. Um goblin exclama que há tantas atualizações hoje e mal pode esperar para abrir as terras devastadas. Sherlock voa para cima e exclama para seu povo que seu senhor tem uma nova tarefa para eles. Eles devem limpar a toca das aranhas subterrâneas em nome da glória do Reino Infinito. Os goblins contratados de outro mundo gritam com entusiasmo extremo que vão limpar a toca das aranhas subterrâneas em nome da glória do Reino Infinito e em nome do Senhor Demônio Sherlock. Um dos goblins contratados de outro mundo pergunta se sair para lutar contra monstros já não é um presente, porque eles também precisam de algum equipamento. Outro goblin contratado de outro mundo responde que não há entrada dourada aqui, aparentemente Laia tem outros planos. O ferreiro Simba exclama que a loja do ferreiro foi atualizada e por apenas 600 moedas de cobre, os jogadores podem comprar uma espada longa recém-forjada e armadura. Há apenas 5 peças no servidor, então eles devem se apressar. Sherlock pensa que, julgando pelo aumento no progresso da transferência de tijolos que era apenas ontem, ele claramente não tem mais do que 100 moedas de cobre em mãos agora. Se ele precisa de equipamento, então ele precisa trabalhar mais. Isso não só aumentará o progresso da construção do calabouço, mas também dará um pouco de tempo ao ferreiro Simba para fazer 100 conjuntos de equipamento. Nada mais era esperado dele. Um dos goblins contratados de outro mundo oferece comprar moedas de cobre por apenas 10. Ele aceita apenas 550 até os olhos. A transação do modificador de cacau azul verde encontra imediatamente seu telefone celular, 18.560, e adiciona aos amigos. Eles podem ganhar rapidamente. Outros goblins contratados de outro mundo gritam que estão vendendo tudo que têm. Um goblin careca com barba exclama que recebeu 523 moedas de cobre cada uma, totalizando 15 número 23.998, 40. Sherlock pensa com grande espanto que há tais operações. Esses goblins de outro mundo usam unidades monetárias de outro mundo para trocá-las por moedas de cobre completamente inúteis. Será que é realmente tão importante para eles estar um passo à frente dos outros? Cyber exclama que ele também disse ao cavalheiro que os goblins de outro mundo são uma mina de ouro para eles. É uma pena que não haja como recarregar, senão eles poderiam se tornar o calabouço mais rico. Sherlock diz que é difícil realizar tal operação. Deixe-o ver se já há jogadores para limpar a toca das aranhas subterrâneas antes de sair. Os goblins contratados de outro mundo se reúnem sob os apelidos Takano, Kuruko, Maava, Arthur, Silvanas, Saber e perguntam se o mestre Sherlock quer ir com eles. Sherlock responde que não irá com eles, pois eles podem não encontrar uma aranha terrestre subterrânea na toca. Se ele se juntar a eles, ele tem suas próprias maneiras de observá-los. Sherlock aperta o nariz de Cyber e liga a vigilância por vídeo. Sherlock exclama que parece que eles já entraram na toca da aranha terrestre subterrânea e encoraja os goblins contratados de outro mundo a mostrarem todo o seu poder para o Senhor Demônio Sherlock. Um goblin sob o apelido de Gato Demônio do Palácio Sakura, uma garota de cabelos verdes com um corte de cabelo pichi com franja sobre um olho, pergunta ansiosamente se o monstro pode aparecer de repente e detê-los. Um goblin chamado Kuruko, e um Maava, um homem armado com um escudo e uma espada, responde que isso é bastante possível e, portanto, eles precisam ser o mais atentos possível. Neste momento, uma grande aranha subterrânea aparece de repente, e o goblin sob o apelido de Arthur, que estava na frente do grupo, reca espantado e exclama que esta aranha é tão gigante.
Ele se lança imediatamente no ataque e enfia sua espada na boca da aranha subterrânea, mas isso não traz nenhum benefício. Uma grande aranha subterrânea lança violentamente Arthur para longe, e Cosco do Palácio Sakura se aproxima dele horrorizado, agarrando seu ombro e perguntando se está tudo bem com ele. Arthur geme de dor e responde que está bem. Ele sabia que a dor não é sentida 100% aqui, mas ainda assim foi horrível. Estava escrito no guia que as aranhas subterrâneas sempre vivem em grupos, e ele tinha medo de que a aranha subterrânea que conseguiu escapar dele os matasse todos. O Goblin sob o apelido de Kuruko se vira e grita que parece que ele estava certo, um bando inteiro de aranhas subterrâneas está vindo atrás deles, e alguém grita que parece tarde demais para correr. Logo, as aranhas subterrâneas lidam com eles. Sherlock, que tem observado a batalha o tempo todo, diz que afinal eles estão aqui pela primeira vez, então o resultado deles não é tão ruim assim. Os goblins contratados começam a voltar para o salão principal e discutem animadamente a batalha. Aqueles que não participaram da limpeza da toca das aranhas subterrâneas estão ansiosos para saber como foi a batalha, se foi difícil lutar e como todos morreram. Kuruko, empolgado, levanta as mãos e exclama que os monstros neste jogo são muito reais. Aquela aranha gigante o atingiu 2 vezes, e quando ele se aproximou dela, conseguiu ver claramente seus grandes dentes. É tão emocionante. Outros goblins se animam e gritam que de repente perceberam que isso poderia ser um jogo de terror. Se houver outras pessoas aqui, eles não têm absolutamente nada a temer. Eles precisam começar a trabalhar e carregar tijolos. Quando chegar a hora, eles vão criar um grupo e limpar essa toca de aranhas subterrâneas. Isso mesmo, se mais pessoas se juntarem a eles, eles não terão nada a temer, mas, por enquanto, eles vão carregar tijolos e ganhar dinheiro para comprar equipamentos. Sherlock diz que, embora a primeira expedição tenha fracassado miseravelmente, os jogadores realmente gostam do playground. Cyber exclama entusiasticamente que os goblins contratados de outro mundo terão que tentar limpar a toca das aranhas subterrâneas mais de uma vez. Seu equipamento definitivamente vai quebrar, e eles terão que voltar a trabalhar na construção do calabouço novamente. Seu magnífico plano está funcionando. Sherlock diz que graças a ele, os goblins contratados de outro mundo podem renascer frequentemente, e ele não precisa ir para o além o tempo todo e convocá-los de lá. Cyber exclama que é uma grande honra servir a um demônio senhor como ele. Sherlock diz que vai até a toca das aranhas subterrâneas para ver o que está acontecendo lá. Deixe o saber ficar de olho nos goblins e no calabouço por enquanto. A ação ocorre na toca das aranhas subterrâneas. Sherlock se aproxima de uma das aranhas subterrâneas e diz que seu calabouço acabou de ser aberto, e já está assim. Ele retira a espada do corpo da aranha subterrânea e diz que há flutuações de poder demoníaco dentro dela. Será que é realmente um item mágico? Ele vai pegá-lo para si mesmo, apenas por precaução. Talvez seja valioso. Então, ele pode ganhar o suficiente para pagar os salários do ferreiro Simba. Sherlock retorna ao salão principal com uma aranha subterrânea, e os goblins contratados começam a discuti-la animadamente, dizendo que este monstro é muito assustador. Quando você vê um cadáver, até seus joelhos começam a tremer. Afinal, são tecnologias sombrias. Esses monstros são tão realistas como se realmente existissem. Kuroko mastiga e agarra o Goblin sob o apelido de Arthur pelo ombro, dizendo que esta é a mesma aranha que o derrotou. A ferida em sua cabeça é exatamente a mesma. Sherlock joga espadas aos pés deles e diz para convocarem o ferreiro Simba e cortarem esta aranha subterrânea em 2 partes. Os goblins contratados de outro mundo exclamam que isso ativou uma missão oculta. Eles sabem que no jogo, o primeiro monstro selvagem morto deve dar uma recompensa especial. Eles estão tão invejosos. Se soubessem disso, definitivamente gastariam dinheiro para comprar moedas. Neste momento, Simba aparece e diz que parece haver algo no estômago desta aranha subterrânea. Ele precisa de ajuda para retirar este objeto. Eles devem ser cuidadosos, não podem quebrá-lo. Um dos goblins contratados exclama que podem assistir de graça. O ferreiro Simba corta a barriga do monstro e diz ao Goblin sob o apelido de Arthur para entrar e inspecionar tudo corretamente. Arthur entra e logo sai segurando uma grande esfera verde nas mãos exclamando que encontrou algo. Sherlock pega a grande esfera verde e pensa que suas suposições estão corretas mais uma vez. Este item definitivamente pode ser vendido para alguém por algumas pedras mágicas.
Sherlock diz a Arthur e Curuco para se prepararem, pois eles vão para Winterfell. Outros goblins contratados de outro mundo exclamam que estão tão felizes por terem recebido tantas missões de uma vez. Será que isso é realmente um privilégio para aqueles que investiram dinheiro no jogo? Alguém diz que não é o caso. Não há tal sistema aqui. Mesmo que quisessem investir muito dinheiro no jogo, eles ainda não seriam capazes de fazê-lo. Sherlock é transferido para Winterfell junto com Arthur e Curuco, e aqueles goblins contratados de outro mundo que permaneceram no calabouço exclamam que isso é o poder do Sr. Sherlock. Parece que é do livro de habilidades. Eles já viram o demônio Sr. Sherlock tirar um pergaminho para rasgá-lo. Bem, pelo menos isso pode ser comprado com uma doação. Sherlock, junto com um goblin sob o apelido de Arthur e um goblin sob o apelido de Curuco, se aproxima de um homem atrás do balcão com uma aparência bastante ameaçadora, que exige rudeza que eles preencham primeiro um formulário. Aqueles atrás deles também estão esperando sua vez para teleportar. Sherlock coloca a ficha preenchida na mesa e ordena a seus goblins contratados de outro mundo que o sigam. Os comerciantes gritam que estão vendendo kits de atualização por apenas uma pedra mágica e criaturas de alto nível. O goblin sob o apelido de Meishu exclama que eles chegaram a alguma cidade. Ele já sente o lucro. Seu blog definitivamente estará no topo das visualizações hoje. De repente, Sherlock para e diz que eles já chegaram onde precisavam ir. Os goblins contratados de outro mundo colidem subitamente com suas costas na loja. Os goblins contratados são levados para ver os produtos e exclamam que são adereços de jogo. É tão legal. Eles se perguntam quanto custa. O vendedor goblin com brincos de ouro e orelhas pontudas exclama com satisfação que este é um cajado de mago da superfície, pelo qual as pessoas lutaram mais de uma vez por muitos séculos, mas eles lutaram por uma réplica. Mas seu produto é definitivamente original e mostra um cajado de madeira para um respeitado senhor demoníaco por um preço acessível. Ele venderá ele por apenas 998 pedras mágicas e até dará um feiticeiro como brinde. Isso não é uma pechincha? Arthur pergunta animadamente onde poderia investir dinheiro no jogo. Eles precisam gastar dinheiro urgentemente e liberar vapor. Meishuan diz com certa inveja que seu irmão provavelmente é rico. O vendedor goblin com brincos de ouro e orelhas pontudas torce o dedo na têmpora e diz que os servos do respeitado senhor demoníaco claramente perderam a cabeça. Sherlock diz que veio aqui para avaliar os produtos e entrega a ele uma grande esfera verde que Arthur retirou das entranhas de uma aranha subterrânea. Arthur pergunta irritadamente por que ninguém lhe diz onde pode investir dinheiro no jogo. Meishuan pede a ele que não escute o que os personagens do jogo estão falando. Eles ainda estão em uma missão. O vendedor goblin com brincos de ouro e orelhas pontudas está folheando um livro e lambendo a grande esfera verde, enquanto Sherlock está pensando se deve dizer a ele que conseguiram essa grande esfera verde das entranhas de uma aranha subterrânea. O vendedor goblin com brincos de ouro e orelhas pontudas diz que esta grande esfera verde é a chave para as ruínas antigas. Meishuan pega a grande esfera verde do balcão e exclama que não consegue acreditar que isso seja, talvez seja o início da missão. Ele nunca teria pensado que seriam capazes de ativar duas missões de uma vez. O vendedor goblin com brincos de ouro e orelhas pontudas diz que, embora esta esfera seja a chave para as ruínas antigas, ele ainda não pode oferecer mais do que 5.000 pedras mágicas por ela. Sherlock diz com decepção que o preço usual no mercado é na verdade de 50.000 pedras mágicas. Não é lucrativo para ele, então eles saem. O vendedor goblin com brincos de ouro e orelhas pontudas imediatamente corre atrás deles e esfrega as mãos, dizendo que, pelo que entende, eles querem encontrar essas ruínas antigas por conta própria, mas será muito difícil. Por que não vender esta bola-chave para eles? E se eles conseguirem determinar o local das ruínas antigas, eles podem embarcar nesta missão juntos. Talvez o respeitado senhor demoníaco concorde com 6.000 pedras mágicas e um presente amigável como bônus. Sherlock diz que acha que é uma oferta bastante boa, mas sua decisão ainda dependerá do que será esse presente. Se acabar sendo o item mais comum, ele exigirá 10.000 pedras mágicas e direitos exclusivos para estudá-lo. O vendedor goblin com brincos de ouro e orelhas pontudas diz que agora ele trará tudo e traz uma gaiola onde está sentada uma bela garota com asas verdes e longos cabelos verdes, nos quais uma flor roxa está inserida, vestida com um longo vestido verde. O vendedor goblin com brincos de ouro e orelhas pontudas diz que esta garota é uma fada da árvore da vida.
Ela conhece alquimia e herborismo e pode até fazer poções de alto nível a partir dos ingredientes mais simples. Mas ela é bastante teimosa. Ele nunca ouviu dizer uma palavra desde que ela está aqui, e recentemente ela parou de comer completamente. Os goblins contratados de outro mundo encaram a fada da árvore da vida com espanto. Sherlock coloca uma grande esfera verde na mesa em frente ao vendedor e diz que concorda que as habilidades desta fada serão muito úteis. O vendedor goblin com brincos de ouro e orelhas pontudas diz que 6.000 pedras mágicas já foram transferidas para sua conta e é um prazer negociar com este respeitado senhor demoníaco. Sherlock diz que saúda a cooperação subsequente e pensa que finalmente conseguiu ganhar o suficiente para pagar o salário do ferreiro Imba. Ele nunca imaginaria que tal tesouro pudesse ser encontrado nesta pequena loja. Sherlock ordena aos goblins contratados de outro mundo que fiquem aqui até que ele desça e compre 100 ervas. Mei Xuan diz tristemente que está tão interessado em saber como essa missão vai terminar. A ação ocorre em uma loja de florista chamada O Jardim Secreto. Sherlock pensa que há uma atmosfera tão aconchegante e amigável aqui. O vendedor se vira para ele e o cumprimenta em sua loja, dizendo que hoje eles têm muitos novos suprimentos e que ele pode aproveitá-los durante um chá. Sherlock diz que deseja criar um jardim de flores em seu calabouço e também quer comprar ervas. O vendedor se vira novamente e diz que boas flores requerem boa terra, caso contrário, simplesmente não florescerão. Ele acredita que o solo infinito e infernal dividirá os esforços ao meio. O Sherlock diz que não haverá problemas com isso, mas ele precisará de sementes adequadas para fadas, já que será a fada quem lidará com elas. O vendedor diz que sua cautela é muito razoável, pois algumas sementes podem simplesmente devorar uma fada, e o preço do jardim de flores e das ervas será de 100.000 pedras mágicas. Sherlock diz que não tem problemas com dinheiro e tem absolutamente o suficiente. O vendedor sorri ligeiramente e diz que o senhor demônio fez a escolha certa ao escolher sua loja, e ele até lhe dará um par de golems de pedra para ajudá-lo com o jardim de flores. Quando Sherlock retorna com uma bolsa e 2 golems de pedra, Mei Xuan pergunta ao soberano o que é essa nova função e se ele pode investir dinheiro no jogo. Valeu a pena, a renda é simplesmente enorme. Nesse momento, alguém começa a teleportar, e Arthur exclama que há tantos deuses aqui. Eles realmente querem melhorar seu ambiente. Deixe-o sonhar. Não há instalações no calabouço. Mei Xuan mastiga e de repente exclama em horror que a fada da árvore da vida desmaiou. Sherlock, Mei Xuan, Arthur, uma fada da árvore da vida retornam ao calabouço. Os goblins mais altos deixados lá, de outro mundo, estão olhando com interesse para a fada da árvore da vida, que nunca recobrou os sentidos, e perguntam se ela é realmente uma fada, se podem escolher essa raça para si mesmos. Não parece ser o caso. Ele ouviu do soberano que esta fada da árvore da vida ensinaria a eles diferentes habilidades. Neste momento, Mei Xuan pergunta a ela como eles devem cuidar da fada da árvore da vida se nem mesmo sabem o que ela come. Talvez ela coma a terra. Outro goblin contratado de outro mundo responde que o Sr. Demon Lord Sherlock lhe disse que ela come flores. Então, muitos goblins já foram enviados para colher flores. Outro goblin contratado de outro mundo diz que espera que essa fada não morra de fome, senão eles falharão em sua missão, e não se sabe quais serão as consequências disso. Enquanto isso, a fada da árvore da vida levanta a cabeça e pergunta se isso é o paraíso e responde a si mesma, ao ver os goblins, que isso não é o paraíso, mas um covil de monstros. Um goblin contratado de outro mundo percebe isso e grita que a fada acordou e precisa de flores. Ele é informado de que não, ele deve dizer ao Sr. Demon Lord Sherlock. Os goblins competem para perguntar à fada da árvore da vida se ela quer comer flores, no entanto, eles só colheram algumas. Ela tem tarefas para eles, ela é muito forte, deixe ensinar-lhes alquimia e eles lhe darão dinheiro. O goblin careca exclama que não há efeito. O outro goblin careca diz que aparentemente o feitiço ainda não foi atualizado e eles precisam esperar um pouco. O terceiro goblin exclama que o Sr. Demon Lord Sherlock está vindo aqui e a cena está prestes a começar, então eles devem sair do caminho. Sherlock se aproxima da gaiola, e a fada da árvore da vida grita de horror para que ele não se aproxime dela. Sherlock se inclina para a garota de cabelos verdes longos, nos quais uma flor roxa está inserida, e diz que seu nome é Sherlock. Ele é o prefeito da cidade subterrânea do Reino Eterno, bem como seu novo mestre. Ela quer voltar para casa? A fada da árvore da vida fica em silêncio. Sherlock diz que parece que ela ainda não confia nele,
Então ele preferirá ir direto ao ponto. Se ela o ajudar a ganhar 50.000 pedras mágicas com suas habilidades mágicas, ele a deixará ir para casa. Uma garota de cabelos verdes longos, nos quais uma flor roxa está inserida, agarra os joelhos com as mãos e grita com lágrimas que ela nunca ajudará o demônio, porque ele leva as almas daqueles que fazem negócios com ele. Ela nunca o ajudará, mesmo que tenha que passar fome até a morte. Sherlock diz a ela para avisá-lo quando ela mudar de ideia e sai rapidamente. Os goblins contratados de outro mundo estão ansiosos para perguntar o que está acontecendo e o que devem fazer agora, porque se o Sr. Demon Lord Sherlock não conseguir persuadi-la, eles não serão capazes de cultivar ervas. Eles não percebem que tudo dependerá deles. Quando Sherlock se afasta a uma distância suficiente, o museu com olhos azuis e chifres pergunta por que ele não continuou a persuadir a fada da árvore da vida, mas simplesmente decidiu atormentá-la até que ela concordasse com seus termos. Sherlock diz que a ideia deles é um delírio que se tornou obsoleto há 100 anos. Os demônios modernos não torturam mais pessoas fisicamente por diversão, agora eles brincam com seus corações. Cyber responde que, nesse caso, ele ordenará que os goblins contratados continuem cuidando da fada da árvore da vida. Nesse momento, eles se aproximam dos golems de pedra, que estão ocupados com seu trabalho. Sherlock diz que o progresso está indo muito bem, mas é necessário dizer aos ferreiros Imba para fazerem mais ferramentas e ordenar que goblins de níveis mais elevados de outro mundo construam várias construções de granito. Cyber diz ao seu mestre que é necessário para as ferramentas, mas se eles cortarem isso na superfície, correm o risco de chamar a atenção desnecessária dos reinos dos humanos. Agora, o calabouço deles está seriamente carente de seu próprio exército, e se aventureiros da superfície virem até eles agora, eles terão sérios problemas. Sherlock fecha a mão em um punho e exclama que ele está completamente certo. Deixem-nos tentar encontrar algumas florestas que cresçam no submundo, e eles nem precisarão de cabos de ferramentas. Claro, os jogadores vão ficar muito cansados disso, mas ele economizará dinheiro. Cyber diz que isso está completamente em sintonia com o espírito deles. Sherlock diz a ele para ir para casa e, enquanto isso, ele verá o que as pessoas estão discutindo no fórum do jogo. Após abrir o fórum, na primeira mensagem que ele vê, está escrito que no reino eterno do calabouço, muito provavelmente, uma nova localização oculta chamada Winterfell será aberta. Sherlock inclui um vídeo em que um goblin com o apelido de Meishuan diz que é ele novamente, o beta-tester de um jogo chamado Reino Eterno do Calabouço. Hoje, ele, Arthur, Sylvana e o gato demônio do Palácio de Sakura, 5 deles, passaram por um novo mapa, mas menos de 10 minutos depois, foram completamente derrotados e os equipamentos pelos quais trabalharam tanto foram quebrados. Mas eles ainda não morreram em vão, já que Arthur matou uma aranha subterrânea e o item mágico que eles obtiveram dela deu a eles 2 missões ocultas especiais. Como parte da nova missão, eles entraram em uma nova área. O tema do blog de hoje é Winterfell. Ele será honesto, esta cidade é simplesmente incrível, até mesmo os personagens do jogo são muito interessantes e parecem estar vivos. Cada um deles tem sua própria vontade, ele nem consegue imaginar como tudo isso foi programado. Ele assume que a cidade inteira é como o calabouço deles, tudo é interativo e interessante, mas isso só aconteceu porque ele estava com o prefeito e não pôde estudar Winterfell adequadamente. No entanto, ele ainda conseguiu tirar muitas capturas de tela. Deixem-nos dar uma olhada. Sherlock diz que esse goblin contratado de outro mundo está achando defeito em tudo. Cyber diz que essa é a função principal dos jogadores, eles realmente gostam de compartilhar suas experiências com os outros. Meishuan continua dizendo que pode afirmar que a mecânica do jogo é muito complexa e interessante. Quando estiver disponível para todos, será como uma segunda vida, com a capacidade de usar uma espada e magia. Após todo esse hype, ele pode dizer por si mesmo que está convidando as pessoas a cuidarem de si mesmas. Ontem, ele discutiu o problema da relevância nos elementos, mas após os eventos que aconteceram hoje, finalmente entendeu por que as autoridades não têm a intenção de digitalizar isso. Isso ocorre porque neste jogo todos os fatores são determinados pelos jogadores. Por exemplo, não importa o quão fortes sejam os goblins, não importa o quão fortes sejam, se quiserem ficar mais fortes, deixem-nos usar blocos e trabalhar mais com as mãos. Depois de 2 dias trabalhando no jogo, ele ficou visivelmente mais forte. Além do ferreiro Simba, um novo personagem do jogo apareceu e este é uma fada da árvore da vida,
que agora será responsável pelo cultivo de ervas e alquimia. No entanto, agora a fada da árvore da vida não quer trabalhar para o calabouço. Parece que as fadas e os habitantes do calabouço não estão nas melhores condições. Talvez esta seja outra missão oculta, e eles podem fazê-la se quiserem. Este item é chamado de lâmina Janx VRA, ou a lâmina tubular branca. Seu poder de ataque varia de 0 a 10, seu peso é 10 e sua resistência é 10. É forjado pelo ferreiro Simba. O nível de prestígio de Fang Yao é o primeiro nível do calabouço do Reino Eterno. É uma arma padrão no Reino Infinito, criada a partir de diamantes reciclados. Este item é chamado de armadura Janx VRA ou equipamento branco comum. Sua defesa é 10, seu peso é 20 e sua força é 10. Também é forjado por Simba, e o nível de prestígio de Fang Yao é o nível 1 do calabouço do Reino Eterno. Ele pode usar armaduras e armas comuns. Essa armadura é diferente em termos de características e recursos especiais, incluindo poder de ataque, defesa, peso e elemento, mas é muito cara. Apenas 2 itens custarão 600 moedas de cobre, e as crianças ricas mal podem esperar para abrir a função de doação. Hoje, aliás, uma nova funcionalidade foi lançada, e essa é a reputação. Agora, além do dinheiro, eles receberão pontos de reputação por completar missões. A janela diz que o primeiro nível básico de reputação é necessário. A reputação permitirá que eles equipem algumas armaduras, e também há um sistema de níveis aqui. No futuro, todo o potencial de uso da reputação será revelado. Agora, todos estão trabalhando duro para ganhar dinheiro para o equipamento e em breve os jogadores terão os recursos necessários para enfrentar um grupo de aranhas subterrâneas. Afinal, se apenas 5 pessoas forem às cavernas novamente como da última vez, será simplesmente impossível passar por elas. Sherlock pergunta, espantado, quando eles estão planejando um novo ataque. Cyber, igualmente espantado, diz que aparentemente será muito em breve. Nesse momento, um grupo de goblins contratados de outro mundo grita que estão indo lutar pelo prefeito e pelo calabouço deles, e mostrarão todo o seu poder, enquanto se apressam pelo portal que leva à Toca das Aranhas Subterrâneas. Sherlock, ironicamente pergunta se essa é toda a força de seus goblins contratados de outro mundo. Cyber, no entanto, afirma que isso é verdadeira diversão para os goblins contratados de outro mundo, e eles realmente gostam desse tipo de destruição. O demônio com olhos azuis e chifres responde que, claro, não é o que eles realmente gostam, mas é apenas um jogo para eles. Sherlock, com certo desprezo, pergunta se não há guerras em absoluto no mundo de onde eles vieram, pois suas lutas são muito primitivas. Cyber responde que em seu mundo, é claro que existem guerras, mas não há perigo para suas vidas aqui. Além disso, as pessoas comuns não estão acostumadas a lutar. Para ser honesto, se eles continuarem sendo derrotados tão facilmente, podem ficar irritados com os fracassos e simplesmente sair do jogo, pois quando não se divertem mais, saem. Sherlock, pensativamente diz que ele está certo, porque ele os conheceu apenas 2 dias atrás, e se saírem, onde ele procurará por novos? Cyber aconselha fortemente o Demon Lord Sherlock a tomar algumas medidas para dar aos goblins contratados de outro mundo pelo menos alguma garantia de que seu árduo trabalho será recompensado. Um homem de cabelos lilás claro e pequenos chifres pergunta o que Saber está oferecendo nesse caso. Cyber diz que o Demon Lord Sherlock deve fornecer aos goblins contratados de outro mundo os meios para que eles possam se tornar mais fortes, de modo que as mortes constantes só os motivem a trabalhar ainda mais duro. Sherlock diz que isso é uma ótima ideia, porque, se eles saírem do jogo, ele não terá materiais suficientes para fazer armas para eles. Ele pede a Cyber que não se esqueça de acalmar os goblins contratados de outro mundo depois que eles retornarem da Toca das Aranhas Subterrâneas, e ele mesmo irá para Winterfell encontrar um treinador. Cyber pergunta o que isso significa. Acalmar se refere a dar uma recompensa, mas ele não recebe mais resposta. Uma notificação de ouro aparece na janela, na qual está escrito que os guerreiros que participaram do desenvolvimento das novas terras receberão 10 moedas de cobre como recompensa, e o dinheiro será acreditado em suas contas dentro de 12 horas. Os treinadores de habilidades estarão disponíveis em breve, e os jogadores poderão melhorar suas habilidades com eles. Sherlock apoia a mão na mesa onde está sentada uma demônio succubus com óculos, chifres e longos cabelos cor-de-rosa e exige que lhe entreguem um treinador de habilidades de combate. A succubus demônios, alegremente,
diz que não vê Sherlock há tanto tempo e quanto ele está disposto a pagar por um treinador de habilidades de Marshall. Sherlock responde que está disposto a pagar 20 pedras mágicas. A garota com óculos, chifres e longos cabelos cor-de-rosa diz que os requisitos do Demon Lord são muito altos, e ela não será capaz de encontrar um candidato adequado para ele por apenas 20 pedras mágicas. Sherlock exclama que ele não precisa de um guerreiro, apenas de um treinador para seus goblins, e ele tem um calabouço completamente novo. Ele só pode oferecer um salário de 20 pedras mágicas. A Succubus Demonis diz a Sherlock que eles não aceitam inscrições de emprego com um salário inferior a 200 pedras mágicas. Sherlock se inclina para uma garota ruiva de cabelos cor-de-rosa e pergunta se até mesmo o relacionamento deles não será capaz de influenciar sua decisão de forma alguma. Ela se vira envergonhada e diz que estão se vendo pela segunda vez. Sherlock apoia os cotovelos na mesa e diz que quando se encontraram pela primeira vez, ela lhe vendeu um calabouço meio podre, e ele não acha que seu pedido atual seja algo completamente inaceitável. A Succubus Demonis balança a cabeça desafiadoramente, depois se inclina em sua direção e sussurra que o terá em mente, e quando encontrar um candidato adequado, o enviará imediatamente para ele. Sherlock alegremente abre os braços e agradece à garota, exclamando que ele precisa de um treinador o mais rápido possível. Cyber diz que, olhando para essa garota, ele achou que precisava de uma assistente para economizar seu tempo. Sherlock responde, segurando um pergaminho na mão, que, para contratar um assistente, são necessárias pedras mágicas, e isso não é uma diversão barata de forma alguma. O demônio com olhos azuis e chifres sugere que ele use os serviços de trabalhadores temporários e que a jovem parecia muito amigável, talvez ela concordasse em trabalhar para ele meio período. Sherlock pede a Cyber que lhe lembre disso um pouco mais tarde e é transportado de volta para seu calabouço. Ele é imediatamente cercado pelos goblins contratados de outro mundo e perguntam quando poderão aprender novas habilidades, se há alguma condição e se poderão escolher habilidades. A primeira lição será gratuita, e depois haverá uma taxa, certo? Sherlock olha nervosamente para Cyber e pergunta se ele os informou sobre o treinador. Cyber sorri nervosamente e diz que enviou uma mensagem, mas parece que os goblins contratados de outro mundo entenderam tudo errado e pensam que ele os ensinará. Sherlock abre as asas nervosamente e exclama que contratou um treinador para melhorar suas habilidades de luta, e espera que eles se tornem bons soldados. Os goblins contratados de outro mundo gritam alegremente pela glória do Demon Lord Sherlock, mas alguém à frente pergunta novamente se é possível investir dinheiro no jogo. Perguntam a ele se precisa de algo novamente em breve. Sherlock decide que é hora de fazer um anúncio oficial. No entanto, neste momento, Cyber começa a brilhar de vermelho e lança uma carta. Sherlock abre a carta de uma demônio Succubus, na qual está escrito que ela encontrou um treinador e pede que ele envie uma taxa de 5 pedras mágicas da adega Evela. Cyber exclama que essa jovem é muito meticulosa e diligente, e ele definitivamente a recomenda para o cargo de assistente. Uma solicitação de teletransporte chega, e deve ser o treinador de Evela. Sherlock permite o teletransporte, e no meio do calabouço, alguém começa a aparecer. Há goblins contratados de outro mundo, todos surpresos, perguntando de onde veio o teletransportador, se o treinador chegou. Um goblin ferido aparece do teletransporte com a cabeça e as mãos enfaixadas e diz que há tantos goblins aqui, e o prefeito da cidade subterrânea do Reino Eterno deve ser muito rico. Parece que ainda tem esperança nele, seus olhos estão lacrimejando, e há sangue nas bandagens. Meishu exclama que esse é o mesmo guarda das portas de Winterfell que ele viu quando esteve lá ontem. Os goblins contratados de outro mundo começam a gritar que, se esse é um personagem do jogo da cidade de Winterfell, isso significa que Winterfell estará disponível em breve. Este troll deve ter uma missão especial que abrirá Winterfell para eles. Neste momento, Cyber e Sherlock aparecem atrás deles. O guarda do portão de Winterfell cai imediatamente de joelhos e exclama que seu nome é Capitão Morav, ele é um guardião de elite de Winterfell e veio aqui para treinar seus bravos. Um goblin com bandagens levanta a cabeça, surpreso por ver os mesmos goblins na frente dele. Com uma pausa em sua raça, os goblins contratados de outro mundo se perguntam se ele está falando sobre eles. É o mesmo treinador. Eles realmente podem começar a aprender novas habilidades tão rapidamente? Sherlock se inclina sobre o antigo guarda do portão de Winterfell e percebe que ele tem um rosto muito familiar. Ele não era o mesmo guarda no teletransporte do saguão?
O antigo guarda do portão de Winterfell tira um selo dourado de sua bolsa e exclama com orgulho que o Demon Lord pode confiar nele. Ele definitivamente fará o trabalho. Quando era jovem, ele era um guerreiro de força considerável, mas isso foi antes de se casar, e são memórias amargas. Ele guarda o selo dourado de volta na bolsa com um olhar sombrio. Sherlock levanta a mão e diz que só precisa treinar seus goblins para lutar contra as aranhas subterrâneas. Se ele puder fazer isso, será contratado. O Goblin com bandagens baixa a cabeça novamente e exclama que anseia por servir ao Demon Lord. Sherlock pede que ele assine um contrato, e o Capitão Morava assina alegremente, perguntando o que ele precisa fazer agora. Sherlock o leva para outro lugar e explica que seu calabouço é bastante incomum. Ele não tem a oportunidade de passar muito tempo treinando os goblins. Eles terão 2 horas de treinamento gratuito por dia, e terão que pagar pelo tempo extra. Além disso, o pagamento não deve ser feito com pedras mágicas, mas com moedas de cobre da superfície. Além do tempo de sono, o Capitão Morav terá meia hora de descanso após uma sessão de treinamento de 2 horas. Ele concorda com essas condições. O antigo guarda do portão de Winterfell arranha a cabeça e pergunta por que o Demon Lord Sherlock precisa da moeda inútil dos habitantes da superfície, e os goblins geralmente não fazem os melhores guerreiros em batalha. Eles só conseguem esquivar e esquivar, e se ainda tiverem que pagar pelo treinamento, isso não desencoraja o desejo de treinar. Sherlock diz que esse é o sistema em sua cidade subterrânea do Reino Eterno. Quando o Capitão Morav começar a treinar seus goblins, ele entenderá tudo por si mesmo. Sherlock joga um distintivo para o antigo guarda do portão e diz que aqui está o distintivo dele, que ele vá trabalhar. Ele lembra que o primeiro dia não será pago. O Capitão Morav olha para o distintivo com reverência e diz fervorosamente que entendeu tudo e promete cumprir honestamente seu dever. A ação acontece no campo de treinamento. O treinador Capitão Morav exclama, segurando uma espada em sua mão, que antes de começar o treinamento, ele deseja testar a força deles. Quem se atreverá a lutar contra ele primeiro? Os goblins contratados de outro mundo perdem imediatamente seu entusiasmo e hesitam, olhando uns para os outros. No entanto, neste momento, Arthur se adianta e declara que quer tentar. O Capitão Morav pede que ele se levante. Os oponentes assumem posições de luta, e o duelo é esperado para terminar em poucos segundos, sendo claramente desigual, não apenas em termos de experiência do participante, mas também em termos de armas, já que o treinador Capitão Morav está armado com um escudo e uma espada, enquanto Arthur tem apenas uma espada. Vendo como seu camarada foi derrotado rapidamente, o resto dos goblins contratados de outro mundo exclamam que este personagem do jogo é muito forte. Parece que ele é realmente uma tarefa não para um, mas para 2 jogadores. Eles também querem tentar. Desta vez, o treinador Capitão Morav é atacado por 3 goblins contratados de outro mundo de uma só vez, mas eles são derrotados em poucos segundos. O Goblin com bandagens joga a espada de lado e diz com decepção que eles nem conseguem acertar nele direito. Eles são definitivamente os piores alunos de sua vida. Um dos goblins contratados de outro mundo exclama que eles são apenas iniciantes e estão apenas aprendendo. Eles pegaram uma espada pela primeira vez em suas vidas e nunca lutaram contra humanos, apenas contra aranhas subterrâneas. Além disso, eles foram despedaçados todas as vezes que renasceram, e as aranhas subterrâneas os arrastavam um por um. O treinador Capitão Morav diz que eles estavam apenas se alimentando das aranhas e pensa que precisam não apenas ser ensinados em técnicas básicas, mas também dar-lhes alguma experiência em combate. Será necessário enviar um deles para a caverna e ordenar que tragam algumas aranhas subterrâneas. A ação acontece no saguão. Um goblin com bandagens diz entusiasmadamente a Sherlock, que acabou de ter uma ótima ideia. No passado, os gladiadores costumavam usar alvos vivos para aumentar sua experiência de combate e força. Então ele sugere pegar algumas aranhas subterrâneas para tornar o treinamento mais eficaz. Sherlock concorda em fazer isso, mas eles devem tomar todas as medidas para garantir a segurança. O treinador Capitão Morav exclama que não vai deixar os servos do Demon Lord morrerem em vão. Ele não precisa se preocupar com isso. Sherlock diz que ele mesmo cuidará disso e que eles devem ignorar os goblins quando o perigo surgir. O goblin com bandagens fica admirado e quase apaixonado, pensando que não se importa com eles. Definitivamente, ele não se importa com ele. Sherlock acha que ele tem uma expressão facial muito estranha. O treinador Capitão Morav pega uma corrente de algum lugar e sai correndo,
gritando que será útil para o Demon Lord Sherlock.